Salve, salve inscritos do canal Relacionamento e Dicas Tadeu Batista, como vocês estão? Ficamos aí um tempinho sem gravar os vídeos, né? Mas agora estamos retornando e vamos fazer uma série muito bacana sobre a biografia dos grandes heróis da Bíblia. Antes de mais nada, peço a você o seu like, você sabe que ele é muito importante, que você comente, que você compartilhe e que você acrescente informações nos comentários para deixar o assunto ainda muito mais substancial. Beleza? É isso aí. Bom, eu vou dar algumas dicas. Quem nós vamos falar hoje, ele é conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. E aí, pegou? Ou então, como o príncipe profeta. E aí, já começou? Fala nos comentários aí se você logo no início já sabe de quem vamos falar. Outra dica legal. Ele é o profeta que escreveu o maior livro da Bíblia do Antigo Testamento. E então? Muito bem. Se você ainda não conseguiu descobrir quem estamos falando por causa das dicas, vai aí a dica derradeira, vai a dica final. Vamos falar sobre aquele que é conhecido como o profeta messiânico. Agora você pegou, né? Vamos estar falando hoje uma breve biografia do nosso querido profeta Isaías, né? Aquele que melhor profetizou sobre o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Preparados? Vamos lá? Bem, antes disso, né? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, se inscreva, porque isso é muito importante para nós. Vamos lá? Vamos nessa! Muito bem, meus queridos. Quem foi o profeta Isaías na Bíblia? Um dos profetas mais conhecidos com certeza, né? Lembrando que Isaías significa o Senhor é salvação. Ele foi filho de Amós, e esse Amós era irmão do rei Amazias. Dessa maneira, ele era primo legítimo do rei Uzias e neto do rei Joás. Portanto, como já falamos, Isaías era um príncipe profeta. Nasceu por volta de 765 a.C., ele viveu na corte dos reis de Judá. Era também escriba, era relator dos anais históricos da casa do rei Davi. Ele tinha preeminência e liberdade total para transitar próximo ao poder político da época e tomar conhecimento assim, em primeira mão, das políticas e estratégias do Estado monarca judeu. Bom, antes de nós adentrarmos a vida do profeta, vamos ver então o contexto histórico em que ele estava inserido. Durante os primeiros 150 anos de Isaías, a Síria desenvolvia e anexava nação após nação ao seu território. A Síria era uma grande potência da época. E durante o tempo de Isaías, Deus usou a Síria para disciplinar e corrigir o seu povo. Quando o profeta Isaías nasceu, fazia meio século que Israel pagava tributo a esta grande nação. Com Isaías ainda jovem, ele levou as 10 tribos para o cativeiro. Alguns anos depois, os assírios invadiram Judá, destruíram 46 cidades de Judá e ainda levaram cativos 200.000 escravos. Foi pela oração de Isaías, já mais velho, e por seu conselho ao rei Ezequias, que Senaqueribe foi vencido. E o anjo do Senhor feriu 185.000 assírios em uma só noite, e dali em diante a Síria declinou como nação, a ponto de sofrer total derrota por parte da Babilônia em 625 a.C. Assim, Isaías vivia e profetizava durante toda a sua vida sobre a nuvem negra e ameaçadora da grande nação Assíria. Muito bem, então acabamos de ver um breve relato histórico de como Israel se situava naquele tempo. Voltando ao profeta Isaías, ele era um homem casado, letrado, culto e muito capacitado. Politicamente privilegiado, ele pode ter feito parte da casta sacerdotal de Jerusalém. Possuía uma grande habilidade analítica, sendo considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Seus escritos proféticos ocorridos em Judá ocorreram em Judá entre os séculos 8 e 7 a.C. Ele era casado, como já falamos, e sua esposa é chamada em seu livro de a profetisa. Encontramos isso lá em Isaías capítulo 8, versículo 3. Talvez, dando aí algum indício que ela também tinha relação com o ofício profético. Muito bem, com relação ao seu estado civil, seu casamento, a Bíblia vai mencionar que ele era pai de pelo menos 2 filhos. O primeiro, Sear de Azub,
que significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontando para a promessa de restauração. Já o segundo filho, Maer Salal Has-Baas, significa algo como rápido até os despojos, veloz é a presa, fazendo referência à devastação que Deus traria sobre a Síria, sobre Israel e sobre Judá. A Bíblia não revela o local exato onde Isaías residia com sua família, se era em Jerusalém ou próximo a ela. Sabemos, entretanto, que o profeta vinha de uma linhagem real. Ele era designado como o filho de Amós, indicando talvez a importância de seu pai naquela época. Então, estão gostando do nosso estudo? Está gostando dessa brevíssima biografia que estamos fazendo do profeta Isaías? Então, dê uma pausa aí, né? Já faça aí a sua inscrição no canal, comente alguma coisa aí até agora, né? É muito importante isso, o seu comentário, a sua interação, né? Para que os nossos inscritos também se sintam aí munidos de ainda mais informações sobre esse grande profeta do Antigo Testamento. Continuando, vamos ver agora o ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías foi chamado para exercer seu ministério em aproximadamente 739 a.C., mesmo ano da morte do rei Uzias. Também não é possível saber com exatidão quanto tempo durou o seu ministério profético, embora alguns estudiosos falam que talvez tenha durado por quase 60 anos, né? Um bom tempo. A vocação de Isaías como profeta aconteceu de maneira extraordinária, né? Uma das coisas mais lindas no Antigo Testamento. Tudo começa com uma visão do trono de Deus, onde ele contemplou os serafins que proclamavam a santidade do Senhor. Ele se considerou impróprio para a função de profeta ao constatar sua pecaminosidade e proferiu as seguintes palavras: "Sou um homem de lábios impuros", segundo Isaías 6,5. O relato bíblico informa que um dos serafins tocou sua boca com uma brasa viva e lhe purificou. Então, Isaías escuta a voz do Senhor que dizia: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" No que ele prontamente respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Que coisa linda, né, meus irmãos? Isaías 6, no versículo 8, registra essa lindíssima passagem. Agora, como foi a atuação de Isaías como profeta? Lembrando que Isaías é considerado como o maior profeta do Antigo Testamento, e o seu livro, como vemos no início, é o maior livro do Antigo Testamento também. Bom, sabemos pela leitura de Isaías, capítulo 1, versículo 1, e também Miqueias, capítulo 1, versículo 1, que Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias. Podemos deduzir assim, com certeza, que estavam íntimos um da mensagem do outro, com a grande similaridade entre os textos de Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 4, e também o texto de Miqueias, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Antes de Isaías exercer seu ministério, Amós e Oséias já eram usados no ministério profético pelo Senhor. Sabendo que Amós e Oséias profetizavam principalmente sobre o reino do norte, o ministério profético de Isaías e Miqueias teve a sua base mais no reino do sul. Com base em seus escritos, podemos afirmar que o profeta Isaías foi um homem culto e muito capacitado. Ele tinha uma habilidade analítica notável e um senso poético apurado. Ele é considerado por muitos como o maior escritor hebreu. Muito bem, como vocês estão aí? Está gostando das informações? O profeta Isaías teve realmente uma vida fantástica, né? Um ministério fabuloso, e até hoje, né? A sua mensagem ainda serve de farol, de lâmpada, né? Para aqueles que amam a palavra de Deus e aqueles que anseiam pelo seu retorno. Por falar nisso, a mensagem que o profeta Isaías pregou mostra, sobretudo, a importância da fidelidade dos seus filhos, porque terão como recompensa futura a restauração divina de todas as coisas. O nível de maldade do povo daquele tempo havia chegado a um nível tão extremo que o próprio Deus ordena ou ordenou a Isaías que ele profetizasse para que o coração daquele povo rebelde se tornasse em pedra, endurecido. Ele ordena ao profeta que profetize que os ouvidos e os olhos deles ficariam fechados, a fim de que o juízo de Deus sobre eles não fosse evitado. Olha só como a maldade do povo de Israel naquele tempo havia ultrapassado todos os limites.
Por isso, Deus levantou um profeta do nível, do quilate do grande profeta Isaías. Portanto, a sua mensagem não era apenas para os judeus do Reino do Sul, mas visava alcançar também os judeus exilados. Consistia em conclamá-los ao arrependimento, a confiarem nas promessas do Altíssimo. Se crescem, terminado o período de cativeiro, o Senhor abençoaria o remanescente fiel, trazendo restauração e bênção sobre as nações, de uma forma nunca antes experimentada. Segundo a sua profecia, a um remanescente fiel haveria o retorno à terra prometida. Meus queridos irmãos, a fidelidade ao Senhor, a fidelidade à sua palavra, né? O crer no que Ele disse, o crer no que Ele deixou através dos tantos homens de Deus, faz toda a diferença para qual será o nosso destino depois desta vida. Creia no Senhor, continue confiando na palavra poderosíssima do nosso Deus, porque a recompensa, né, ao retorno à terra prometida, e o que o Senhor fala se cumpre na vida daqueles que creem. Muito bem, vamos ver então qual é a maior particularidade do profeta Isaías. Além de ter escrito o maior livro de toda a Bíblia, o profeta Isaías tinha os títulos de profeta messiânico e também o de evangelista do Antigo Testamento. Nenhum outro profeta descreveu a pessoa e a obra de Jesus como o profeta Isaías o fez. Ele apresentou a descrição de Jesus Cristo como o servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a todos eles, que expiaria o pecado de seu povo e que finalmente ressuscitaria dos mortos, segundo acompanhamos a leitura em Isaías capítulo 52, versículos 13 e Isaías 53 no seu versículo 12. Como já citamos anteriormente, o ministério profético dele também alcançaria os acontecimentos futuros. Segundo os estudiosos, todos nós podemos considerar o livro do profeta como uma mini-bíblia, né? Contida dentro da Bíblia. A Bíblia contém 66 livros e a sua divisão consiste em 39 livros do Velho Testamento e 27 do Novo Testamento. Encontramos, então, no livro do profeta Isaías, 66 capítulos, no qual se relaciona 39 ao Velho Testamento e 27 ao Novo Testamento. Olha só que coincidência! Ou seria a mão de Deus trabalhando, né? Através da vida e do ministério profético desse grande profeta. Talvez, por causa disso, lemos em Isaías capítulo 66, no seu versículo 22, e 65, no seu versículo 17, sobre a restauração que aconteceria após o exílio e sobre as maravilhas que aconteceriam. Isaías chama esse novo momento de os novos céus e a nova terra. Você sabe aonde está escrito isto, esta grande promessa no Novo Testamento? Se você souber, coloca aí nos comentários, né? Para aumentar ainda mais o conhecimento de todos os nossos inscritos. Sabemos que essa promessa, inaugurada no ministério terreno do Senhor Jesus, encontrará o seu total cumprimento quando Jesus retornar. E onde encontramos isso? Apocalipse, capítulo 21, nos seus versículos de 1 a 3. Meus amados amigos, é linda a vida do grande profeta Isaías, né? O seu ministério, a maneira como ele operou, a maneira como ele foi forte e decidido, né? Em demonstrar que Deus era fiel em recompensar o remanescente, mas como também Deus é o justo juízo para aqueles que não acreditam, né? Para aqueles que desdenham da sua palavra e das suas ordenanças. Que nós hoje possamos continuar firmes como profeta, né? Crendo na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor e sabendo que há recompensa para o remanescente fiel. Muito bem. Você sabe como foi a morte do profeta? Coloca aí nos comentários aí como você sabe, como você entende, como você aprendeu. Bom, segundo os historiadores, né? A morte do profeta Isaías é um mistério. Não é nada a confirmar. Apenas sabe-se que a última menção ao seu ministério público ocorreu por volta das campanhas de Senaqueribe, talvez lá pelos anos entre 701 a 686 a.C. O mais correto é se presumir que, com relação à sua morte, ela ocorreu durante o reinado do rei Manassés. Inclusive, uma antiga tradição afirma que o profeta Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem desse próprio rei Manassés. Entretanto,
nada confirma essa hipótese. Não há nenhum registro histórico que dê sustentação a esta tese. Ok? Muito bem, estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado do que nós apresentamos hoje. Claro que é um breve resumo, tem muito mais material, né? Mas eu vou terminar aqui deixando a divisão do livro de Isaías. Primeiro, nós temos a promessa. O que diz sobre isso? Diz: Jeová é superior a todos os deuses. E também diz sobre a promessa da redenção. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, deixe tudo quanto é idolatria do lado. Somente o Senhor é Deus. Ele salva, Ele guarda e Ele nos prepara para a vida eterna na Nova Jerusalém. A segunda divisão do livro é sobre a oferta, que diz o quê? O servo e o seu sacrifício pelo pecado. A oferta da redenção de Israel. Qual é o servo? O Senhor Jesus. Ele se sacrificou por todos, né? Aqueles que creram, aqueles que o abrigaram em seu coração, têm acesso a essa vida eterna, que não é conquistado com nada da terra. Até mesmo a pessoa com a melhor índole, o melhor jeito de viver, a pessoa que se rendeu, que vendeu, né, os seus bens, nada disso pode comprar, conquistar a vida eterna, apenas aceitando o sacrifício do servo. Por último, a realização. Israel, a sua restauração no milênio, a realização da redenção de Israel. Meu amigo, minha amiga, há um futuro bom para os que creem. Meu amigo, minha amiga, há um futuro bom para aqueles que têm o seu olhar no futuro. Não um futuro inimaginável, não um futuro irreal, mas um futuro bem próximo, que os acontecimentos mostram que o Senhor Jesus está chegando para levar a sua igreja e o seu Israel. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Se você ainda não teve tempo de se inscrever, inscreva-se agora, dê o seu like, isso é muito importante, e compartilhe esse vídeo para a glória de Deus. Um abraço e fiquem todos com as suas bênçãos.